Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, registro que evita a resposta, continua a esconder as suas intenções e, portanto, só podemos adivinhar o pior. Lembramos-nos que foi eleito com a promessa de sossegar os mercados e de proteger os salários, que só iria cortar nas gorduras, que a Troika até era amiga e que tinha tudo estudado. Nunca disse que iria sangrar o país, nunca disse que ia apagar a Constituição. Sr. Primeiro-Ministro, Durão Barroso diz que se o Tribunal Constitucional chumbar medidas do Governo, o povo português deve ser sancionado com medidas ainda mais pesadas. Diz que estaria o caldo entornado, que as medidas seriam piores. E eu queria saber, Sr. Primeiro-Ministro, se o Tribunal Constitucional considerar inconstitucionais os cortes nas pensões, o que é que vai fazer? Se deixa aos pensionistas, a economia e o país respirar, ou se, pelo contrário, vai aumentar os impostos. Pondera ou não o Governo aumentar o IRS e o IVA? Será possível que o Governo que está a preparar o corte dos impostos sobre os lucros das grandes empresas, as mesmas que já têm sede na Holanda para fugir à maior parte dos impostos, o Governo que quer proteger as grandes empresas, está ou não a ponderar aumentar ainda mais a carga fiscal sobre quem trabalha? Tem a palavra, Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado, Sra. Presidente. A Sra. Deputada Catarina Martins quer fazer uma segunda ronda do debate quinzenal que fizemos aqui na semana passada. Sra. Deputada, não são essas as regras da Casa e, portanto, não vou responder às suas perguntas. Peço desculpa, já respondi a essas questões várias vezes. Hoje estamos aqui para poder discutir a posição de Portugal no âmbito da preparação do Conselho Europeu, não para fazer o prolongamento do debate quinzenal da semana passada que aqui fizemos. Finalmente, quero dizer à Sra. Deputada que, ainda que fosse essa a circunstância, não farei nenhuma declaração sobre as questões relacionadas com o Tribunal Constitucional até o Tribunal Constitucional se pronunciar. Muito obrigado. Muito obrigada, Sra. Deputada Catarina Martins. Faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, a austeridade é uma política europeia e a política económica e financeira faz parte do programa deste Conselho Europeu. Repito a pergunta: está o Governo a preparar ou não mais medidas de austeridade para Portugal, incluindo aumento de impostos? Sr. Primeiro-Ministro, não sei se pretende intervir ou não. Faz favor. Sra. Presidente, apenas para dizer que creio que já respondi à Sra. Deputada ainda há pouco. E Sra. Deputada Catarina Martins dispõe de tempo para intervir. Faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, aquilo que sabemos é que PSD e CDS estarão neste Conselho Europeu, como sempre, subservientes. Aquilo que sabemos é que as instituições europeias consideram que podem mandar recados do Conselho Europeu, da Comissão Europeia para o nosso Tribunal Constitucional. Aquilo que sabemos é que tudo o que vem dos Conselhos Europeus e da sua política de austeridade prejudica mais o país. E o que sabemos é que as suas políticas estão a enterrar mais o país. Falava há pouco dos sinais positivos que há em Portugal e que lhe dão mais esperanças para este Conselho Europeu. Vou-lhe ler os dados que estão do Instituto Nacional de Estatística sobre o terceiro trimestre, os últimos dados. O Produto Interno Bruto registrou uma diminuição homóloga de 1% em volume no terceiro trimestre de 2013, ou seja, estamos mais pobres, a produzir menos do que em 2012. Mas diz também, comparativamente com o trimestre anterior, o PIB registrou um aumento de 0,2% no terceiro trimestre de 2013, refletindo um contributo positivo da procura interna, que mais que compensou o contributo negativo da procura externa líquida. Por isso, não estamos perante uma nova economia exportadora, estamos perante a mesma economia de sempre, mas mais pobre. E a pergunta que lhe faço é: o que é que vai sair daquele Conselho Europeu que possa defender Portugal de mais austeridade, que possa travar a destruição da nossa economia e do nosso emprego? Faz favor, Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Catarina Martins, eu deduzo que a Sra. Deputada
ou não tenha tido oportunidade para preparar este debate em matéria de questões europeias, ou não tenha uma posição para exprimir no Parlamento sobre matéria europeia. O que lamento, evidentemente, mas respeito. Mas isso não calciona à senhora deputada a possibilidade de passar ao ataque ofensivo relativamente ou a pretexto de reunião do Conselho Europeu. E, portanto, não creio que o facto da senhora deputada não ter tido a possibilidade de se preparar para este debate lhe atribua vantagem para dizer que o PSD e o CDS-PP estarão no Conselho Europeu subservientes. Senhora deputada, quando a senhora deputada quiser fazer uma pergunta sobre a nossa agenda, sobre a nossa estratégia europeia, tenho muito gosto em responder e em retorquir com a posição do Governo. Mas estes debates, mais próprios talvez do debate quinzenal no formato em que eles têm decorrido, deixaremos para janeiro, porque sei que a Conferência de Líderes agendou o próximo, creio eu, para dia 17. Muito obrigado. Senhora Deputada Catarina Martins, tem ainda algum tempo, se pretende, faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Sabe, Sr. Primeiro-Ministro, o que é trágico é que Portugal, no Conselho Europeu como no Parlamento Europeu, tenha tantos inimigos que vêm do seu próprio país. Na verdade, o Sr. Primeiro-Ministro não quer falar de nenhum destes temas que interessam à vida dos portugueses e que estão ligados com as políticas europeias, porque não quer responder sobre as suas responsabilidades, sobre a sua destruição do país. Digo-lhe mais, há pouco assistia ao troca de impressões entre o Governo e o Partido Socialista sobre as duplas sanções e o quadro plurianual da União Europeia. Sabe, Sr. Primeiro-Ministro, tudo isso é uma farsa e precisamos de discutir a sério. E sabe porque é uma farsa? Sabe que quem aprovou o orçamento que tem duplas sanções, quem aprovou o documento, foi tanto PSD, CDS como Partido Socialista. Sabe porque é que existem duplas sanções? Porque existiram as primeiras sanções. Sabe quem é que fez os documentos? Quem é que foi relator das primeiras sanções? Eu digo-lhe, quem foi relator do regulamento das sanções foi Diogo Feio, eurodeputado do CDS. Quem foi relator da governação económica, que tem as primeiras sanções, foi Elisa Ferreira, do Partido Socialista. E, portanto, sabemos que quando estamos na Europa não temos ninguém a representar o país, que não há ninguém a defender os interesses de Portugal. O que nós sabemos, Sr. Primeiro-Ministro, é que não há saída da crise sem desobediência à Europa da Troika, que ou há ruptura com a austeridade de Angela Merkel ou seremos cada vez mais pobres, que ou se põe fim à chantagem da finança e se renegocia a dívida ou a soberania do povo não é mais do que uma miragem. E a tragédia do nosso país, Sr. Primeiro-Ministro, é saber que nem o senhor, nem o seu vice serão capazes alguma vez de outra coisa que não a subserviência perante a Europa. E é por isso que o seu governo não pode representar Portugal, porque nunca defende os interesses do nosso país.